Bom, o nosso bate-papo desse domingo é sobre energia nuclear. Imagina por que eu escolhi esse tema? Então, tem uma colega minha jornalista lá do Rio Grande do Sul, jovem, lá da cidade de Garibaldi, a gente se corresponde às vezes. Aí ela estava me dizendo, puxa, passei, não estou conseguindo nem dormir porque eu estou vendo aqui uma série Chernobyl. Aí eu falei, puxa, eu ganhei um prêmio por causa de Chernobyl. Sabia disso? Ganhei um prêmio Não sabia, internacional. É mesmo? E aí eu pensei, puxa, vou convidar o Celso Cunha, presidente da Abidan. Eu sempre falo Abidan, agora que ele me explicou que essa ação brasileira... Desenvolvimento das atividades nucleares. Exatamente. Uma associação que reúne as empresas, algumas são fornecedoras, outras constroem usinas nucleares. E aqui no Brasil, é claro, que o foco está em Angra 3 e em outros. Mas aí, Celso, essa moça falou lá, jornalista, falou, poxa, não consegui nem dormir. Eu falei, e eu tenho que te contar um pouquinho essa história. Fui ali no acervo do Globo, para ver se eu achava essa coluna que eu fui premiado. É por aquela associação internacional, meu Deus. E ela tem uma seção latino-americana. Agência Internacional de Energia Atômica, não? Não. É uma associação que reúne as pessoas e eles fazem uma premiação. Eu tinha que receber lá no México. Eu perguntei, se vão me pagar a passagem? Não. A Lais. Eu falei, então... Alguém me representou lá, mas eu fiquei muito honrado de receber. Foi uma conversa que eu tive com o professor Hervásio, que é o grande ícone do setor nuclear, e ele me explicou com detalhes o que tinha havido lá, o acidente, e coisas que eu não tinha visto na mídia. Aí eu escrevi, o pessoal ficou, eu ganhei um prêmio. Mas é sobre isso, então a gente não vai aqui tentar explicar, podemos até falar um pouquinho, né, Celso, do acidente lá na Rússia que arranhou não, impactou tão negativamente o setor. Na época da União Soviética, que era completamente irresponsável na administração dessa área, né? Não era um problema nem de tecnologia, era um problema de gerenciamento irresponsável. Não sei como é que a gente sobreviveu a esse planeta com aquelas armas atômicas. Naquele período. Naquele período alguém não apertou um botão lá. Mas vamos falar aí, mas de alguma maneira, né, Celso, o setor nuclear voltou à tona, não pela série Chernobyl, mas porque as barreiras ambientais, né, quer dizer, as pessoas que tinham horror à energia nuclear, elas vão pegando um pouco a consciência de que esse é o setor mais controlado que pode existir na geração de energia, porque você vai desde a matéria-prima até o resíduo, né? Bom, eu já tinha escutado o filme, Vidor, e aí você me provocou, eu fui obrigado a assistir os 3 capítulos. São 5, né? Parece que são 5. Vi 3 que estavam lá disponíveis, né? E retrata o que foi Chernobyl, né? De uma época, né? E hoje a gente já tem mais de 60 anos de experiência, né? Uma história de sucessivos erros que até hoje a história verídica não se tem né, um dado preciso sobre isso. A primeira versão falava que era culpa dos homens, dos operadores, né? E aí vem muito o Estado, né? Daquele momento ali, que existia lá. E a segunda versão apontava para uma falha de equipamento, né? E na realidade o que todo mundo acredita que foi os dois, né? E agravado por uma total inexperiência de lidar, né, com um incidente dessa natureza que ainda não se tinha, né, lidado com algo daquele tamanho, né? E a energia nuclear ela tem alguns estigmas, um é esse, a outra é a bomba, né? Todo mundo lembra da bomba atômica, né? Que é o lado negro da força, digamos assim, né? É o lado negro da força. Mas depois de 60 anos, a gente pode olhar agora, por exemplo, o que foi Fukushima, né? Fukushima, quantos mortos tiveram pela questão da energia nuclear? Nenhum. 0. Né? Tivemos lá
um incidente, né? Se assemelha um pouco a Chernobyl, né? A questão do esvaziamento, do controle. Mas por quê? Porque você tem que fazer o controle de uma área e depois disso você já teve essas introduções, né, filosóficas das plantas já foram introduzidas, né, nessas plantas novas, né? Então, é uma história que você tem e que essas plantas, né, elas são mais controladas que qualquer coisa na vida. Tem mais agências. Nós, por exemplo, que assinamos os pactos todos, temos a agência internacional, nós temos o pacto aqui da América do Sul, nós temos fiscal de tudo que é canto vindo todo o tempo e a qualquer hora. Há muitos anos que eu não vou lá em Angra, mas uma vez o cara me contaram, que quando eles precisavam trocar uma lâmpada em certa área, né? Eles tinham que avisar Viena, ó. Está entrando a lâmpada aqui. Tem áreas que são altamente controladas. E o acesso, né, ele é vigiado, não é 100% do tempo. Né? É mais do que 100%, porque você tem inúmeras câmeras vigiando a mesma coisa. Então, no final das contas, é algo muito seguro. Né? Você sabe que morre mais gente em queda de elevador do que com problema nuclear? É isso. Pior que o elevador é o sistema de transporte mais seguro do mundo, né? Exatamente. O segundo é o avião. Exatamente. Então, assim, se a gente for ficar olhando números e essas coisas, né, é muito frio, né? E tem impactos grandes. Agora, o que vem acontecendo ao longo dos anos com isso? O planeta vem sofrendo uma pressão enorme, né? Principalmente na questão ambiental, e que a gente precisa fazer algo. E uma das grandes soluções para a questão energética do mundo está na energia nuclear. Né? No uso pacífico, geração de energia, é uma energia limpa, é uma das mais limpas, né? É extremamente segura, né? E mais importante do que qualquer espaço pequenininho, né? Você bota praticamente aonde você precisa. Então você não tem que construir grandes linhas de transmissão para chegar lá, aí não tem que passar pelo meio da reserva indígena, você não tem um monte de coisas. Funciona 11 meses por ano. Exatamente. A taxa de funcionamento é de 92%, nós batemos agora, né, com Angra, uma das melhores do mundo. Né? Aí você compara, por exemplo, com as térmicas que estão a gás, está na faixa de 50, 40, né? A solar está na faixa de 20 para 30, as plantas mais novas, né, chegando a 30%. Aí você, além de ocupar uma área enorme, você tem que botar muito mais potência, porque você não corresponde, né, ao sistema, e você tem um problema sério, que elas não são energias para a base, ou seja, ela não está sempre disponível. Algum momento não tem luz, algum momento não tem vento, ou reduz a insolação, reduz a produção, e isso provoca oscilações no sistema. Por exemplo, o Nordeste hoje, 78% da energia consumida vem de solar e eólica. Isso é um risco imenso. O nosso sistema é muito interligado, muito robusto, mas precisa de energia na base. E piorou por quê? O risco hídrico, né, que não é, todo mundo arranjou esse nome bonito agora, risco hídrico, mas eu acho que desde que eu estava na faculdade eu já escutava falar da falta d'água no Nordeste. Né? E isso piorou porque os reservatórios não vêm se recompondo. Porque as usinas hidrelétricas que têm barragens com reservatório, que fazem o papel de energia de base, que é aquela que está sempre ali, disponível para você, ela não está se recompondo. Então você precisa de energia de base no Nordeste urgente. Né? Eu, particularmente, né, sou favorável à regionalização, não é terminar com o sistema centralizado, pelo contrário. Né? Nós conquistamos algo, como o Canadá, muito importante, mas as regiões precisam ter a quantidade de potência. Mais independência energética. Porque embora elas possam se falar. Né? Exatamente. Por quê? Porque, além de tudo, né, essa certa independência, né, primeiro que ela não joga os problemas para a outra região. Quando repercute, isso reduz o problema dela. Segundo, que você não tem que construir grandes linhas de transmissão o tempo todo. Por exemplo, vou dar um exemplo que vinha acontecendo com a solar. Né? O governo licitava, ganhava uma empresa, construía, vou botar no município lá tal, porque o prefeito me deu o terreno,
é de graça, vou botar lá, o prefeito fez um bom trabalho, levar para lá aquele investimento, ela vai botar lá, naquela região. Como é que se liga ao sistema? Quem paga a conta da linha de transmissão somos nós, não é a iniciativa privada. Você está entendendo? Então, esse custo, né, isso é outra coisa que a gente precisa rediscutir. Né? Essa questão da onde a gente coloca. Né? Esse planejamento energético, né, e em relação depois ao planejamento de execução, ele tem uma separação que depois os engenheiros brigam entre si ali. Né? Não, pô, aqui tá longe demais, vai ter isso, vai ter problema, tem problema para lá, para cá. Agora, é uma situação que a gente precisa resolver. Né? Se o nosso problema elétrico tivesse resolvido, a nossa tarifa não seria uma das maiores do mundo. A gente estava conversando isso no outro dia. A gente tem uma tarifa que, assim, é monstruosa. Né? Então esse modelo aí... Mesmo tirando os impostos, né? Eu não estou nem considerando que uma fonte tem benefício em relação à outra. Que chega, por exemplo, solar tem 6 leis de incentivo. Uma cumulativa com a outra. Né? Então, quando compara abacaxi e banana, não é comparável. Né? O custo da linha de transmissão, todo mundo fala, vamos botar térmica a gás. Nós temos muito gás, nós temos que usar isso. Eu, particularmente, defendo que a gente venda tudo para fora. É muito bom, então tá para os outros. Né? Vende para fora isso. Nós temos uma matriz riquíssima de recursos. Né? Nós temos solar, nós temos eólica, nós temos urânio, nós temos tudo. O nosso problema é que nós temos tudo. E aí as fontes começam a competir entre si. Né? Começam a fazer grandes disputas de mercado. Nosso mercado não cresce, a nossa economia não cresce, o mercado energético não cresce, a disputa aumenta entre elas, mas a tarifa não abaixa não, porque deveria abaixar, né? Mas não abaixa. Você pega, por exemplo, a história da bandeira vermelha. Isso é só enquanto não resolve o problema. Eu não me lembro, desde que criou, ninguém montou um modelo para resolver esse problema. Ela está aí, ela continua aí e vai continuar muito tempo. Você pega, por exemplo, Angra 3, que a tarifa foi redefinida, que passou por uma série de problemas, né, de 1000 ordens de interrupção de várias maneiras, né, arbitrou-se um valor, né, de R$480, que pode ficar menos, dependendo do consórcio que ganha, aí tem algumas questões. A energia de emergência de térmica, né, ela está entre 700 e 1000. Então, quando você bota uma usina nuclear, alguém não vai gostar. Porque alguém não está vendendo energia a 700 ou a 1000. Então, você tem aí uma grande dicotomia estabelecida nesse mercado, uma grande discussão. Né? E o setor nuclear, além de tudo, ele conta, né, com uma certa as pessoas olham para o coisa com muita desconfiança. Né, por conta de histórias que se contam o tempo todo. Né? Mas ninguém conta, por exemplo, como você puxou, por exemplo, tem vários ambientalistas do mundo, né, que hoje defendem o nuclear. Né? O nuclear junto com a eólica, com o solar, é um casamento quase que perfeito em termos ambientais. Né? O deslocamento de combustível é uma vez por ano. Uma vez por ano tu pega o combustível da fábrica, hoje está em Resende. No futuro, se tiver uma no Nordeste, pode construir lá. Né? Você tem minas de urânio lá no Nordeste, né? Ativa aquilo lá, já entra direto no processamento. Né? E você passa por isso, né? E é um processo que a gente precisa conseguir uma equalização. Né? E aí a gente está falando muito da geração, né? Não estou falando, por exemplo, do uso da energia nuclear, né, para fins de saúde, por exemplo. O mesmo ambientalista que critica o uso da energia nuclear é o mesmo que vai usar um equipamento na hora que ele precisa fazer uma tomografia computadorizada, que ele faz uma injeção de um contraste. Né? Então, são dicotomias, né? A Alemanha lançou lá, não, vamos acabar com todas as usinas nucleares. Legal. 25 anos, né? 25 anos. Legal, aí vamos olhar o plano deles.
Olha, eu ainda estou importando da França, que é a usina nuclear, basicamente porque não tem as outras. Né? E no parte superior da Alemanha, ativaram várias usinas a carvão. O pior carvão que tem. E o resto é tudo solar e eólica. E agora estão voltando atrás. Por quê? Porque é simples, a variação do sistema é muito forte. Né? Essas variações que você tem, hora ter sol, hora não ter, eles não, vamos botar bateria. Faz o que com a bateria depois? As placas de energia solar, por exemplo, elas são feitas de materiais terra rara. Tem esse nome porque é raro. Né? Quando você escava, né, é difícil achar ele ali. O volume de particulado que vai para a atmosfera é muito maior que qualquer usina nuclear. Ninguém conta isso na história da cadeia produtiva inteira. Né? E é a placa... A terra rara tem que China, tem pouca gente tem, né? Pouca gente tem. Pouca gente... Nós temos. Né? Então, é um problema que você não conta a história toda. Você precisa contar a história. Só tem filho feio? Não. Todos os filhos são bonitos. Solar, eólico, nuclear, o carvão. O carvão tem um projeto belíssimo sendo feito lá em Criciúma, né, de usina a carvão, né, carbono zero. Né, na realidade, carbono negativo, né, porque ele capta. Aí tem um processo, eu não sou entendido no assunto, não vou falar, mas é um projeto no início. Então é um filho bonito também, o próprio carvão. E você vai fechar a usina de carvão de Criciúma, acabou Criciúma. Então a gente tem que ter um pouco, na realidade hoje o setor nuclear mundial, né, ele defende uma matriz harmônica, né? É a busca do equilíbrio, né? Essa é a grande questão e no Brasil isso passa, né, por uma mudança na empresa de planejamento energético no governo, né, da forma de fazer o planejamento, mudar o modelo, né, o presidente da EPE novo, um jovem, né, já vem falando de mudança. O governo Bolsonaro, quer dizer, tem uma simpatia pela energia nuclear, quer dizer, pelo menos o ministro das Minas e Energia tem se pronunciado a favor. Mas o passarinho que a gente tem na mão é Angra 3, né, Celso? Quer dizer, que é uma usina que está a 60%, mais ou menos. 60%. Angra 3 é assim, a gente hoje precisa terminar Angra 3. A gente não pode ficar, a gente tem que construir a ideia das próximas, mas não adianta, as próximas não acontecerão se você não resolver o passado, né, que é presente. E que você tem ali investido muito recurso, né, você precisa de 15 bilhões de reais para terminar ela, né, e se você não botar os 15 bilhões, você precisa de 12 bilhões para descomissionar ela. Para fechar. E aí você não tem nada. Uma, você tem energia por 80 anos, que é 60 mais 20, com a extensão de vida. As novas usinas chegam a 100 anos. Né? E a outra, você não tem nada. O governo, né, tem a eletronuclear tem 3 linhas de financiamento ali, as principais, BNDES, Caixa Econômica, que tem uma parte do dinheiro, dos 15 bilhões, aí juntando ela e tudo mais, tem quase 8 bilhões disponíveis para acabar a obra. E a ideia que o governo está trabalhando, o Ministério está trabalhando, é que a iniciativa privada aporte os outros 7 bilhões. Né? O Brasil... E fique um pouco dona da usina? Ela é um pouco dona, a palavra certa é essa. Né? Por quê? A Constituição brasileira não permite o controle do urânio a não ser pelo Estado. Então, obrigatoriamente, né, você vai ter que ter uma empresa ou algo similar com 50% mais um do capital votante sendo do Estado. Obrigatoriamente por causa da Constituição, senão você tem que mudar a Constituição. Né? Nesse momento, né, a Eletronuclear acabou de fazer um sound market, ou seja, escutou todas as empresas, apresentou 3 formas de modelo, escutou todas as empresas interessadas que produzem equipamentos PWR, que é o tipo do equipamento que a gente tem, tipo da usina que nós temos aqui em Angra,
E agora o governo vai pegar essas informações todas e fechar um modelo econômico. Este será o modelo econômico que eu vou licitar. Todas as empresas participaram dessa discussão, né, mundiais, né, todas as grandes participaram dessa discussão. E aí cada uma conta a sua história, né? Não, aqui não está bom, tem que tocar ali, eu só aceito aqui. Aí o governo vai escutar e vai decidir, já está no PPI, né, no Programa de Parceria Privado do governo, já está aprovada. E o próximo passo é fechar que modelo econômico vai ser esse. Ô Celso, eu sempre ouvi falar que grande parte dos equipamentos que serão usados em Angra 3 estão lá. Estão lá. Estão prontinhos, muito bem conservados. Eu acho que foi outubro, setembro do ano passado, lacrados a vácuo. Só você vendo, dá orgulho de ver a manutenção, né, e a qualidade da manutenção daqueles equipamentos. É algo impressionante, né, como conseguiram sobreviver a tudo e a todos, né, e a qualidade do que está lá guardado, né, desses equipamentos. Então, a parte de sistemas ela ainda vai ter que ser comprada, coisa e tal. Tá nesse por último, né? É a última parte, né? Nós estamos agora precisando, a montagem é que está a parte mais atrasada, né? Então, é muito dinheiro para a gente jogar fora num país desse. Eu me lembro que um dos desafios era fazer parte da construção civil junto com a montagem, né? Está no ponto exato de iniciar a montagem. É isso que precisa. O canteiro está muito bem preservado. A última vez que eu estive lá, muito bem preservado. Os equipamentos estão bem preservados. Então, eu creio que é um projeto, uma vez escolhida a empresa, para 55 meses. Né? Em 55 meses nós teremos essa usina funcionando. Isso dá janeiro de 2027, se eu não estou enganado. Né? É a ideia dela entrar no sistema. E importante, né? Um volume de potência sendo injetada no coração do consumo energético do país, né? Rio, São Paulo, Minas, né? Então, você cria uma estabilidade muito grande no sistema, né? Uma das últimas usinas a ter problema quando tem problema global é Angra, né? Então, são usinas extremamente robustas, extremamente seguras, né? A relação com a comunidade é ótima, né? Aí se você fizer uma pergunta, vou botar aqui lá no Nordeste, sei lá onde, aí todo mundo, vem lá, o cara conta a história pro povo, o povo, não, vou morrer, vou isso, aquilo. Aí daqui a pouco pega o povo, leva lá em Angra, pronto, volta todo mundo feliz. Porque é uma outra história, né? É uma outra história que é uma história. Esquece que tem um conjunto de usinas nucleares lá. Eu acredito aí que o setor vive um bom momento de perspectivas interessantes. Temos um ministro de Minas e Energia que entende do assunto. Então, aquele paradigma negativo, né, nós não precisamos romper essa barreira com ele. O problema de conversar com o ministro é porque ele já entende. Então, você não pode ficar contando história que ele já entende. Fica chato. Então, você tem que trazer uma história diferente, né? E é uma pessoa que está construindo uma relação com o setor energético do país como um todo, né? A nossa expectativa é que ele consiga criar harmonia, né? Eu acho que essa é a chave da coisa, né? E também, Celso, tem um fator a favor, que é a tecnologia, né? O outro dia eu trouxe aqui o professor Nivaldo Castro, a parte acadêmica, e olha que ele não é nem a parte tecnológica, ele é a parte... Planejamento e a parte econômica, né, do setor. É isso que ele analisa. Mas ele estava destacando isso, isso é uma das áreas em que o Brasil pode se destacar no desenvolvimento tecnológico, que só tem Brasil, Rússia e Estados Unidos dominando o ciclo inteiro. A gente tem mineração, nós sabemos produzir o combustível, beneficiar e enriquecer, né? Nós temos as usinas, sabemos montar as usinas, sabemos operar essas usinas e mais do que isso, nós dominamos todo o processo de contingenciamento e de segurança, que é algo extremamente importante.
você leva muitos meses até você chegar a botar uma usina em pleno funcionamento. É uma coisa que é feita passo a passo, né? Então, o Brasil entra num grupo seleto, né? Você não tem que importar matéria-prima, você é capaz de produzir aqui no Rio de Janeiro. A Nuclep é capaz, produziu os condensadores, produziu vasos, produziu uma série de equipamentos. E está produzindo para o submarino de propulsão nuclear, né? Que hoje está montando um laboratório lá em São Paulo, né? Que é em escala 1:1, e um projeto belíssimo, né? Que entra ali numa linha que a gente chama de small reactor, né? Pequenos reatores, e que aparece como um grande boom do futuro. São reatores até 300 mega e que tem uma vantagem muito grande, porque primeiro, os licenciamentos de uma grande usina que vai em raios de segurança a 10 km, 13 km, né? É para 3. Né? Em áreas remotas, por exemplo, nós não estaríamos discutindo esse problema da Venezuela da linha de transmissão. Pegar um small reactor desse aqui, vai embora, não volta nunca mais. Né? Você vai gerar potência para aquela região ali, né? E num processo rápido. Né? É algo que é relativamente novo. Essa tecnologia, ela é de quem? Ela não é de quem? Alguém já fez essa? Já. Você já tem alguns e estão vários agora entrando em produção experimental com escala de produção de energia. Então você tem na Rússia acontecendo, nos Estados Unidos isso está acontecendo. Na França, se tem, está fora da França. Né? Mas é algo que veio e vai, por exemplo, no Canadá, que tem uma matriz semelhante à nossa, né? Hídrica, grandes linhas de transmissão e tudo, eles estão lá com 25 gigawatts em energia nuclear a ser colocado pelo país, e tudo em pequenos reatores, que faz todo sentido para aquele país, né? Pela dispersão, pelo tamanho. Né? Imagina um vazio enorme. Enorme. Então tu vai lá, bota a usina daquela, ela vai embora. Ela vai estar lá, o Fusca, né, funcionando. Né? E funciona 12 meses, tu vai lá, abastece, volta e vai embora. Então é algo que está, assim, eu diria como um futuro presente já, né? Só para efeito de comparação, ele está falando em usinas de 300 megawatts. A Angra 3 vai ter 1.400, né? Quer dizer, seria uma usina muito mais potente, muito mais... Uma tecnologia que já passou por todos os testes, que é a tecnologia alemã, mas que agora já dá para mudar, né? Já você tem lá... A gente não faria outras usinas nesse igual, não. Hoje você já tem, por exemplo, os chineses acabaram de... Os chineses... Usina nuclear lá, você vai rir, ela está no programa de saúde do país. Porque você vai a Beijing, né, você tem o problema da fuligem, coisa e tal. Eles encararam isso de uma maneira tão séria, né? Eles estão com mais de 12, eu não me lembro, 12 ou 15 usinas em produção simultânea, sendo construídas novas. Acho que são 12, eu não estou enganado. É um negócio, usina de 1.400 sendo novas. Né? Já se fala na usina de 4ª geração, que já tem uma mudança tecnológica maior ainda. São reatores intrinsecamente seguros, né? Exatamente. Que eles se desligam. Exatamente. Então a gente já está num outro passo, né? Acho que um passo maior do que esse é só quando vier a fusão, né? Mas aí é uma outra história, uma história que eu não sei se a gente vai ver ainda. Tem que voltar ao Einstein. Mas esse é o... Aí vamos falar um pouquinho só para o pessoal, né? A gente está aqui no nosso público, é muito variado, né? A fusão nuclear funde o núcleo do átomo. A fissão divide o núcleo do átomo. Em todos esses processos está uma liberação de energia, liberação de calor. Né? E aí é que vai, via vapor, né? Você vai movimentar uma turbina convencional. Né? Isso é todo um processo... Ó, entre aí no Google e vejam. Não vai tentar explicar aqui essa confusão. E um dos problemas da energia nuclear, porque aquilo é um vulcãozinho controlado, né? Você tem um vulcão e você tem que... para aí, vulcão.
No caso de Chernobyl, me disseram, por exemplo, que todas aquelas barras de grafite lá, diferente da nossa aqui, a moderação do reator era por grafite. Exatamente. Elas desceram simultaneamente. Exatamente. E em vez de moderar o reator, eles aceleraram o reator, e aí teve... Agora, o acidente de 1986, se eu não estou enganado, né? Então veja aí, só aí nós já temos, né, já vamos para 33 anos, não, 36 anos de aprendizado, né? Mas uma curiosidade, se nós me lembro na época, o pessoal de Angra teve o trabalho, e tem até hoje, eles medem o leite, né? Medem a água, para ver o nível de radioatividade, para você saber exatamente se aquelas usinas têm algum impacto no meio ambiente. Zero. E como eles têm um histórico, eles pegaram o acidente de Chernobyl. Porque a vaca come, né, vem a chuva, a vaca come. Claro que é uma coisa ridícula, ninguém na natureza é maior do que isso. Acho que no chocolate, no uísque, no relógio, no sol, tem mais. Mas de qualquer maneira, o acompanhamento é tão... É muito preciso. Muito preciso que eles pegaram a variação no leite. Pegaram a variação no leite. E o aprendizado que vem, né, de tudo isso que aconteceu na história do setor como um todo, né, são crescimentos tecnológicos gigantescos. Né? O próprio Fukushima, né? Fukushima se aprendeu muito com Fukushima. Né? Você vê, o Japão, ele praticamente fechou a maioria das usinas, está reativando, e as empresas lá estão trabalhando, né, para reativar essas usinas. Mas o que quer dizer isso? Eles estão modernizando todas elas, para prevenir a próxima tsunami. Né? Então é um nível de aprendizado assim, astronômico. Né? Seria a mesma coisa você dizer que nós vamos ter uma tsunami na costa do Brasil. E assim, quase que impossível. Né? Alguém me dizer que os aviões passam ali sobre Rio São Paulo passa sobre a usina, vão se chocar. Aquilo ali é um nível de proteção assim, impressionante. Impressionante, a qualidade dos nossos técnicos, né? É uma cadeia... Agora, Fukushima foi um erro de engenharia banal. Foi. Porque os geradores a diesel, a gente tem que até explicar, né? Que a usina nuclear, ela precisa de energia externa. É quando ela própria não está produzindo. Então, se também não tem uma linha, corta uma linha de transmissão, para ela tem que funcionar com geradores a diesel. E esses geradores a diesel estavam todos numa área que o tsunami... Que alagava. Né, alagou, então eles não puderam funcionar. Isso fez com que a usina ficasse sem energia e acontecer o acidente. Né? Agora, então quer dizer, um país como o Japão, os caras botarem os geradores a diesel num patamar que era possível o mar chegar, mas incompreensível. Se a gente parar para pensar na história, né, todos os grandes erros são erros banais. Se a gente lembrar aquele voo da Air France, há poucos anos atrás aqui, né, que caiu, né, não era para ter acontecido aquilo. Os pilotos perderam a noção, perderam o controle, né, de algo que acontecia, que já sabiam que acontecia, esse congelamento do pitot, né, e aconteceu. Né? É um erro banal, que não era para estar acontecendo mais. Né? Então a gente e não é só na energia nuclear não, eu acho que em todos os sentidos, né, os grandes erros são sempre banais. Né? São aqueles pequenos que você relaxa e a coisa acontece. Então, daí, por exemplo, você vai a Angra, você tem treinamento quase que o ano inteiro. Não, e eu também, com o pessoal de segurança de área nuclear, é impressionante. Você tem que contratar o cara mais pessimista do mundo. Ele é o sujeito que acha que tudo vai dar errado. Vai dar errado. Se você contrata um cara que
otimista, não, esse acha que isso a gente vai dar errado, tá tudo errado e tal. Ele tem que sempre ver a coisa por um lado negativo, porque aí ele toma as providências, né, que tem que ser tomadas. Agora, Vidor, esse setor, né, nuclear, né, ele não só na geração, mas a gente tem que olhar, por exemplo, nós temos um volume de mineração enorme, né? Nós sabemos como é que estão as barragens aí do Brasil, né? Ou melhor, não sabemos, né? Ou sabemos mais ou menos, né? Então, isso está sendo potencializado, seja para o nosso uso, seja para vender, não vale nada se você não usar o que está ali, né? Com a responsabilidade, né? Mas gera um volume enorme de recursos. Né? Esse setor é um setor que eu brinco com o pessoal, as pessoas não falam em milhão, falam em bilhão. Né? Assim, quando você está discutindo, se o cara falar 1,1, não acha que é milhão não, é bilhão. Né? Então tudo é muito grande, né? Até as vendas são muito grandes, dos equipamentos, dos projetos, como tudo. Hoje nós temos aí, nós somos a 6ª maior reserva de urânio do mundo, né? Mas só estudamos 1/3 do território nacional. Estima-se que a gente será ou a 1ª ou a 2ª maior reserva quando estudar o país inteiro. Então isso, em termos de trabalho, de negócio, como um todo, é um número astronômico, né? Se a gente pegar a área da saúde, vamos falar um pouquinho da área da saúde, por exemplo, né? A Argentina, né, faz 5 vezes mais procedimentos de tratamento do câncer, procedimentos ou mesmo de detecção do que o Brasil. E tem uma população quase que 5 vezes menor. Né? E te digo mais, né? Nós estamos com quase tudo isso nos grandes centros, principalmente no Sudeste. Né? Nordeste, Norte, aquele problema nosso de ser muito grande, está aí. Então você imagina, né, não só em termos de saúde, o que representa isso, né, como também porque, junto com isso, por exemplo, tem um projeto acontecendo, está dando partida, que é o reator de multipropósito brasileiro, né? Construído lá em São Paulo, lá em Aramar, do lado da área da Marinha, lá com a CNEM, parceria com o Ministério da Saúde, que é um projeto importantíssimo. A gente para de importar uma série, né, de contrastes que são usados, uma série de projetos, e você vai direto num problema que é a saúde pública. Então, você está entranhado nisso. Né? O setor vem passando por uma série de mudanças. Né? Você vê, por exemplo, a INB, ela foi para o Ministério de Minas e Energia, a Nuclep está no Ministério de Minas e Energia, a CNEM está se sinalizando em separar, que é um desejo da agência internacional há muitos anos, né, de separar a área de regulação e fiscalização de pesquisa, porque antes você tinha regulação, fiscalização, produção de minério e do combustível, você tinha produção dos equipamentos pesados e você tinha pesquisa. É o famoso, né, eu projeto, eu executo, eu fiscalizo. Não podia dar certo. Né? Então, hoje, já desde de 2016, isso vem sendo trabalhado, a gente vem junto ao governante do momento, né, falando isso. Parece que agora essa coisa vai se concretizar, está em via de se concretizar, de separar a regulação e fiscalização, e tem que ser autônoma. A gente mora aqui no bairro de Botafogo, né? Vocês estão vendo o Cristo Redentor lá. Aqui tem mais pontos suscetíveis de fiscalização do que Angra, que é um só, né? Então, porque tem equipamentos que usam a energia, né? A questão nuclear, né? Atividades nucleares em clínicas, em hospitais. E muitos são reatores magnéticos, não tem nada de nuclear, né? Mas você usa um contraste, você usa, que aí sim são coisas que têm um componente mais próximo disso. Mas o mais importante é que e você economiza um volume na balança comercial, Pedro, monstruoso, só por não importar isso. Hoje estamos importando da Rússia, né? É a Rosatom que está vendendo isso. Então, é um projeto importante. O projeto da Marinha, né? Nós temos aí uma Costa Azul monstruosa, né?
Nós somos um povo pacífico, né? Queremos continuar pacífico, apesar das pessoas acharem que deve mudar isso, pacífico, mas eu acho que... em termos de guerra, mas não... Mas a gente precisa tomar conta dessas coisas. E a coisa mais importante não é nem isso, é que a partir do momento que, por exemplo, esse reator do submarino de propulsão nuclear for produzido, nós vamos ter o primeiro small reactor, pequeno reator produzido com tecnologia nacional. Então o Brasil entra num campo muito importante. Para fechar nossa conversa aqui, Celso, e mão de obra para isso? Quem é que nossas universidades, nossos centros de tecnologia hoje preparam gente para a nuclear, ou como a indústria foi perdendo importância, pessoas fugiram dessa área? Olha, muita gente fugiu. A UFRJ é a única que tem um curso de engenharia nuclear, né? Você tem física nuclear, você tem outras variações, né? Agora o problema é mercado, né? Agora, o que aconteceu? Ano passado, a Amazul, que é a empresa da Marinha, contratou praticamente toda a turma que se formou, né? Para os projetos dela, porque ela vem avançando com os projetos nessa área. Então, agora, a gente precisa sustentar isso, porque é um segmento que envelheceu muito rápido, né? Ficou parado, ele não cresceu, né? Ele foi submetido a muita pressão política. Então, é um setor que precisa se preocupar com a formação de mão de obra e acelerar isso, porque senão já nós vamos ter problema com isso, né? Se tudo isso que está acontecendo hoje virar realidade ao mesmo tempo, né? Que não é tão difícil assim acontecer, né? Tem uma hipótese, sei lá, chutaria 30% aí de acontecer isso, eu te diria que nós teremos um grande problema de mão de obra e teremos um grande problema no órgão regulador, porque também não está preparado para tudo ao mesmo tempo. Bom, Celso, muito obrigado. O pessoal vai ver agora a série Chernobyl. Chernobyl, como a gente chama. É mais tranquilo, não vai... dificilmente aconteceria no Brasil, enfim, porque a gente usa outro tipo de tecnologia. As nossas usinas são ultra protegidas, tem várias proteções. Lá não tinha, né? Não tinha. Escapou lá o negócio, rompeu rapidamente o edifício, né? Você criou uma nuvem radioativa. Aqui você contém ela no caso de um acidente. Bom, mas isso é papo para engenheiro, para físico. É outra história. Eu te agradeço. Olha, obrigado. Muito obrigado uma honra te receber aqui. Muito obrigado aí. E até o próximo domingo.